Mateus 17, verso 9 em diante. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: porque dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Amém. Pode sentar. É muito conhecido, a gente já tem falado sobre isso, mas quero meditar com vocês sobre a plenitude da deidade corporalmente. Esses dois ministérios, de Cristo no amanhecer e Cristo no entardecer, vamos começar assim, eles têm sempre mistérios que o rodeiam. Você pode ver que Jesus Cristo mesmo disse para os seus discípulos: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Eles estavam vendo aquela visão no Monte da Transfiguração, Moisés, Elias e Cristo, Pedro, Tiago e João, e não podia contar aquela visão. A coisa estava presente, parte estava cumprindo aquela hora. Estas escrituras, ela estaria manifestada, como vai ser manifestada, depois que a noiva sair da terra, porque esse período, Moisés, Elias e Cristo, estará cumprindo depois do rapto, Apocalipse 11. Mas temos cumprimento que estaria em nossos dias, como Jesus disse: em verdade vos digo que Elias virá primeiro. Este é exatamente o ministério do entardecer. Elias no entardecer viria primeiro do que Cristo. E logo o outro versículo trata de João Batista: mas digo-vos que Elias já veio. Eu acho que cada um que lê, entende um pouquinho, sabe. Um Elias virá e o outro já veio. Um virá era exatamente para o tempo do fim. Um já veio era João Batista, que tinha morrido há pouco tempo. Você vai no capítulo 10 de Mateus, você vai ver a morte de João Batista. Então este já veio. Mas o significado da palavra, o sentido da palavra virá, então seria exatamente para esse tempo final, quando Cristo estaria novamente em carne humana, porque não é somente no amanhecer. O amanhecer ele fez carne humana para os judeus e não podia pregar aos gentios.
no entardecer, ele se fez carne humana, manifestou a plenitude da divindade em carne humana, e ele não podia pregar aos judeus. Isso é tão claro. As pessoas que não querem ver porque é cega mesmo. Mas é tão claro isso. Jesus disse, vocês não entram na casa dos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isto é Cristo no amanhecer. Mas como no entardecer, teria Zacarias 14, 7. No entardecer haverá luz. E o entardecer seria um profeta outra vez. Primeiro e último, primeiro Cristo, último Cristo em outro homem. Então esses mistérios sempre acompanham. Mas eu gosto de ver essas coisas tão claras no tempo de Jesus e no tempo de William Branham, que nós chamamos de sétimo anjo, de o ministério de Elias, o ministério do Filho do Homem, que o Filho do Homem é Cristo, mas Filho do Homem é Cristo num homem. Você não tem Filho do Homem só por dizer Filho do Homem. Por isso que nas eras ele era Filho de Deus, ele não era Filho do Homem. Ele era Filho do Homem quando ele esteve na terra, Jesus Cristo. Ele é Filho de Deus durante 7 eras, diz o irmão Branham. Ele manifesta Filho do Homem no entre-meio. Outra vez, quando ele termina a era de Laodiceia, que ele está fora da igreja, então ele faz o trabalho de Filho do Homem outra vez. São Lucas 17, 26 a 30, cumpriu exatamente nesses dias do irmão Branham, certo? Lucas 17, 26 a 30, qualquer um devia saber que não é nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus já estava cumprindo. Jesus estava falando de dias idênticos aos dias de Noé, aos dias de Ló, conforme Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Esse é um mistério que fica reservado para um certo tempo. O de Jesus, ele disse, vocês não contam essa visão. Agora, Pedro, Tiago e João viveu aquele espaço de tempo e não podia falar nada, não podia contar, até que Jesus ressuscitasse dos mortos, certo? Eles não podiam contar nada. Assim, nós temos outro versículo aqui, são João 16, 29. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Outro mistério. No tempo do amanhecer e no tempo do entardecer. No entardecer, temos também o mesmo mistério. Não diga a ninguém. O que é não diga a ninguém? Não diga a ninguém um novo nome. Está claro, certo? Não diga a ninguém o dia e a hora. Não diga a ninguém. Então, essas coisas vieram acontecendo e as pessoas não percebem. Cumprimento no tempo de Jesus, no amanhecer, e no tempo de William Branham, no entardecer. Eu tenho dito que Deus veio se aproximando mais de nós, em todos os sentidos. Desde Abraão, quando ele veio e falou com Abraão, comeu carne com Abraão, e depois ele desapareceu. Mas ele veio em Cristo e comeu com os discípulos, com as pessoas, e foi morto. E era Deus se aproximando do ser humano. Aí ele vem agora no entardecer, mais inferior ainda. Olha para você ver, no tempo de Abraão, como um elemento sobrenatural, que ele apareceu com 2 anjos e logo ele desapareceu. No tempo de Jesus, ele veio por obra e graça do Espírito Santo, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu com um novo nome, segundo diz o irmão Branham, e eu creio nisso. Primeiro selo 283 e 284, ele diz que na terra o nome redentor era Jesus. Quando ele estava na terra,
mas quando ele morreu, foi sepultado e subiu, ressuscitou e subiu com um novo nome. E esse novo nome também não podia dizer a ninguém. Até quando? Vocês podem ver. Até quando? Isso daí não foi dito durante as eras, só foi falado que tem um novo nome. No Velho Testamento, Deus falou também que ele tem um nome, que o seu povo conheceria seu nome, mas não falou qual nome era. E ele veio, manifestou aos judeus, como Yeshua, ou Yahshua, como você queira, Jesus, assim no português, ele manifestou, e agora no final, ele vem outra vez. Você precisa ver, para novo nome, você precisa ver o ministério de Deus em carne outra vez. Agora, se eu te digo a mensagem, eu te digo a Bíblia, te digo a mensagem, mas você não crê. Tem uns que só crê na Bíblia, e mesmo a Bíblia dizendo que é para batizar em nome de Jesus Cristo, eles não crê. Então não adianta. Outros dizem que crê na mensagem, mas a gente pode mostrar na mensagem centenas de parágrafos que o irmão Brana pregou, depois dos selos, sobre esta materialização, a deidade em carne humana. É um mistério, ele não podia dizer, sou eu, é em mim. Jesus falou para os discípulos, vocês não digam nada a ninguém, certo? Até que o Filho do Homem ressuscite. Logo, ele diz, vocês não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Então tinha coisa que Deus falava para o irmão Brana, não diga a ninguém, esta é a terceira puxada, mas não diga a ninguém. Guarde isso para você ver. As pessoas que criticam e chamam nós de falso, que isso daí não é de admirar. Jesus foi chamado, Brana foi chamado, eu não posso ser chamado. Agora, e vai notar em cada um por que eles foram chamados. Porque eles, aquele povo do dia, não pôde ter revelação, não entendeu aquele ministério, aquela manifestação naquele dia. Como Jesus disse para os discípulos, vocês não digam que eu sou o Cristo, mas a samaritana diz para ele, tu és profeta é Cristo, tu és profeta. A samaritana, que não era discípula, ela revelou aquilo no início, mas foi entre ela e ele, não foi para o povo, foi entre ela e ele. E ele diz, vocês não dizem que eu sou o Cristo. Aí a mulher sai na rua, samaritana, e diz, vim de ver de um homem que falou toda a minha vida, porventura não é esse o Messias, o Cristo? Então são coisas que é revelada a uns e não a outros. Uns podem falar e outros não, e outros estão esperando um tempo para falar. Tem gente que está esperando o irmão Brana ressuscitar para poder falar, que o irmão Brana venha falar. Mas o que é a terceira etapa foi o irmão Brana que falou. Teria que ter novamente esse ministério do irmão Brana. Eu posso chocar a cabeça de muita gente, mas eu tenho que lhes dizer sempre esta verdade. Eu já te disse que eu não sou profeta, porque tem gente que crê que eu sou profeta. E eu não sou. Eu sou Osmar. Então tem gente que crê que eu sou João. Eu diz, eu não sou. Certo? Mas vou apenas mostrando para vocês que na Bíblia, eles dizem que não existe João. Na Bíblia, no Apocalipse 4, quem foi que subiu acima das eras? Lá está escrito que é João. Capítulo 4, verso 1. É João. Aí você vai vendo todos os capítulos e versículos do Apocalipse. É João. João através de quem? De Brana. Quem subiu lá atrás para poder pregar as 7 eras da igreja? Quer dizer, acima das eras, foi Brana. Então, eu vou te dar um choque de João Brana.
certo? Foi ele quem subiu acima das eras, no capítulo 4. Só que tudo que o irmão Brana pregou, ele deixou algo que ele não podia falar. Deus disse para ele: não diga a ninguém. E como João é um tipo da noiva, nós estamos aqui para cumprir esta parte da noiva. Não importa o que você vê que eu sou ou que eu não sou, eu só sou Osmar, certo? Não estou preocupado com mais nada, mas não podia dizer que Jesus era o Cristo. São Mateus 16, 20. Vocês não digam nada a ninguém desta visão que tivemos aqui no Monte da Transfiguração, até que o Filho do Homem seja ressuscitado, certo? Mostrou claramente que tinha coisas cumprindo e as pessoas não estavam vendo. O capítulo 17 de São Mateus estava em evidência não no cumprimento, mas na visão. E isto está levando mais de 2000 anos para cumprir. Porque isso daqui é uma visão de Moisés, Elias e Cristo. E que até hoje não aconteceu. Você sabe que veio o irmão William Souto Santiago dizendo que ele era Moisés, Elias e Cristo. Mas não cumpriu nada do que disse. A mensagem não foi para os judeus. William Brana pensou que ele podia chegar lá. Compraram a passagem dele e ele viajou para pregar aos judeus. Mas quando parou no Egito, o Espírito Santo disse para ele: volte, não é tempo ainda. Eu vejo isso daí tão claramente como lá atrás, Jesus diz: não conta a ninguém. Aqui Deus vem e fala para o irmão Brana: não diga a ninguém também, certo? Volte, não é um cumprimento com William Brana. Tenha visão clara, gente. Não foi com o irmão Brana, não foi com o irmão William Souto. É um cumprimento que ainda vai ter Moisés e Elias, que eles terão o ministério de Cristo, que o ministério de Cristo é o ministério que Moisés teve para conhecer também os corações, que irmão Brana teve para conhecer, certo? Isso aí é um ministério messiânico, que já vem de tempo. Foi profetizado também em Deuteronômio 18, creio que 18, sobre Cristo, que viria desta forma, como Messias. E aqui nós temos na Transfiguração, Mateus 17, está Cristo outra vez, certo? Moisés, Elias e Cristo, Pedro, Tiago e João. Bom, não vou entrar no significado deles porque vamos prolongar mais. Eu estou pensando em falar, para mostrar mais claro para as pessoas a deidade corporal, a deidade em carne. Se falar para algum pregador aí: olha, Deus está na sua carne, ele vai achar bom, ele vai sentir bem, e não tem nada a ver. Ele está em nós através da palavra, e os feitos que nós fazemos não é de profeta, mas quando Deus está numa carne profeta, que aquela carne é própria para o Filho do Homem Jesus Cristo entrar. Foi por isso que eles enganaram e chamaram o irmão Brana de Senhor Jesus Cristo, e o irmão Brana parou com o ministério, porque eles estavam dando para o irmão Brana um ofício que não era dele, certo? Então aquilo ali estava errado. Não era para chamar o William Brana de Senhor Jesus Cristo. Totalmente errado. Aqui está no entardecer. Aqui você tem que entender que é um novo nome. Por isso, irmão Brana diz: o único lugar provido por Deus para adoração, 168, ele diz: Deus não pôs o seu nome
em mim. Qual é o nome de Deus? Jesus. Deus não pôs o nome Jesus em branco. Está tão claro. E as pessoas não entendem. Sabe o que Deus pôs nele? O novo nome que ele não podia falar. Não diga a ninguém. Aguarde, não diga a ninguém. E Deus chegou à expressão de dizer, e nem tente. Então você pensa que o irmão Brana teria que ter falado, e você diz, bom, a gente tem que falar só o que o irmão Brana falou. Isso é uma verdade. Foi o irmão Brana que falou isso. Mas aquilo que o irmão Brana não pôde falar, quando teríamos este ministério? Estamos provando para vocês que este ministério já está há 20 anos na terra. Certo? Este ministério, o ministério da revelação, o ministério que come o livrinho. Se ele pegou, subiu em Apocalipse 4, revelou as eras da igreja, revelou os selos, revelou as trombetas, o seu dia, o seu ministério, no capítulo 10 de Apocalipse, ele revelou, era o mesmo profeta. Quem foi que subiu lá, capítulo 4? João. Brana não subiu lá? Não foi Brana que soube de toda essa revelação? Então vamos chamá-lo de João Brana. É mais um ministério para você entender que a questão não sou eu só estou aqui repetindo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou repetindo. Você que tem problema com João, você vai continuar tendo, porque João é um ministério que está na Bíblia. Entende? Nós estamos repetindo ele, mas era um ministério do irmão Brana também. É tanta coisa que vai aparecendo para poder mostrar a nós o ministério do sétimo anjo, filho do homem, Elias, João, comendo o livrinho e não podendo dizer a ninguém. Não diga a ninguém. Isso que você está contra João, dizendo que não existe João, você podia dizer assim, não existe nada de Osmar João. Você poderia dizer, mas que não existe João, você não pode falar, porque é o ministério que subiu acima das eras. O irmão Brana pregou isso daí. Por isso que ele diz que João representa o crente verdadeiro. Porque está tudo aqui manifestado. Se você não vê esse ministério no profeta, e agora você sendo crente verdadeiro, onde está o João? Está em você. O João é a palavra, é o ministério, não é um homem. Mas a mensagem sempre é de um homem só. Entende? É um homem só que mostra estas coisas para nós. Não foi mais do que William Brana. Foi só o William Brana que mostrou estas coisas para nós, que subiu ali, que comeu o livrinho. Mas quem foi que mostrou isso para você? Que William Brana não podia falar no seu dia. Então fique em paz, certo? Mas eu quero falar mais desta operação de Deus como a deidade corporalmente. Vão dizer, a deidade é só Jesus. Não, quero que você entenda a mensagem do profeta. Se você está com a mensagem do profeta na mão e não entende, larga de mão. Você está cego e guiando o cego, porque a mensagem está aqui, 203, único lugar provido por Deus para adoração, tradução de Goiânia. Não há fermento, está lá na parte B, lá embaixo. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais. Todos nós assentamos. Quando você está na vida espiritual, você está assentado em lugares celestiais. Na porta, onde ele tem posto o seu nome, Cristo Jesus. Agora escuta. O fato de haver fermento em seu meio
não faz com que se produza, por causa do fermento, da falsa crença no vosso meio, então fica sem produzir a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Quer dizer, se tem fermento, se não tem fé, se vocês não veem o que está acontecendo, e vamos prosseguir para você ver, foi lembrando que pregou isso, e eu creio nisso, eu creio em Deus materializado, tanto no amanhecer como no entardecer. No amanhecer veio da Virgem, mas no entardecer veio normalmente como nós. É Deus se aproximando de nós, Deus se condescendendo, é descendo de Deus, falando com Abraão e não com todo mundo, vindo a Jesus de uma maneira da gravidez de uma virgem, que era o genes de Deus, para formar aquele menino que era Deus conosco, cumprindo Isaías 9:6. Ele era maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então aí vocês têm no amanhecer, mas o Mombrana está dizendo que não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais na porta onde ele tem posto seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. A plenitude da divindade corporalmente entre os americanos. Eles não puderam ver isso. Ele não podia contar mais do que isso, ele não podia pregar mais do que isso, ele não podia dizer em mim. Não conte a ninguém, não diga a ninguém. Vocês têm que saber que estas coisas têm se cumprido nesses dias finais. O que o irmão Brana não podia dizer. E quando a noiva sair da terra, vai ser mais claro para o povo então entender sobre Moisés, Elias e Cristo para os judeus. Enquanto os gentios aqui vai ficar esperando uma operação de Deus e não tem mais. A última operação de Deus entre os gentios foi o irmão Brana. E nós aqui, que somos da noiva, que vem desde o tempo do irmão Brana, eu estou falando de uma noiva do tempo do irmão Brana para cá, e de uma que não verá a morte. Antes do irmão Brana, todos viram a morte, certo? Do irmão Brana para cá, tem muitos vivos ainda, certo? E aqueles que vão ser raptados sem ver a morte. Isso vai acontecer. Mas vou repetir outra vez, porque isso faz bem. O fato de haver fermento em seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Isso, olha aqui, ó, escuta, isso não se pôde fazer na era de Lutero. Não se pôde produzir a deidade corporalmente entre o povo. E isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal, porém, tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado. O Filho do Homem é Cristo manifestado num profeta. Mas como as pessoas nunca viram, ele foi profeta. Se ele foi profeta, você tem que saber que era Cristo nele. E ali estava o Filho do Homem manifestado, revelado. E as pessoas podiam ver, foi revelado. Trazendo a igreja de novo a uma unidade, outra vez, irmãos. Agora está trazendo a igreja de novo, através de uma unidade, com a completa deidade de Deus entre seu povo. E mostrando os mesmos sinais visíveis, a si mesmo
como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra na forma do profeta Deus. Irmão Branham é tão claro, está mostrando, ele está fazendo as coisas visíveis aqui, como ele fez lá atrás, através do profeta Deus, que é Jesus Cristo. Agora do Deus profeta, Deus embrana, realizando as mesmas obras, os mesmos sinais. Oh, vocês que não leem a mensagem direito, leia por favor. Não faça como os denominacionais, que diz ninguém vai ao Pai senão por mim. Não está escrito esse versículo na Bíblia, é ninguém vem, porque é vem, não é vai não, é vem, ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então vocês agora começam a ler a mensagem e aplica tudo a Jesus Cristo e não vê o ministério do entardecer, não vê o ministério ômega, você vê o alfa, mas você não vê o ômega. O ômega é Deus num homem, é Jesus Cristo num homem, é o Filho do homem num homem, que é o Filho do homem Jesus Cristo, que é a palavra num homem, mostrando os mesmos sinais visíveis a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus. Que tremendo, glória! Irmão Branham sentia bem, e o povo não percebe isso daqui. Se pudesse perceber, que tremendo, glória, está prometido em Malaquias 4, e as demais escrituras, onde adora você. Oh, irmãos, por isso que vocês têm dificuldade com o novo cântico, porque o novo cântico é uma adoração. Aí você canta lá, na adoração, você põe o nome de Brana, e isso daí assusta o povo. Mas o irmão Branham está dizendo que esta tremenda, gloriosa revelação está prometida em Malaquias 4. Já cumpriu Malaquias 4, era com ele, era João Batista e ele. Que tremendo! Esta promessa está prometida em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Aí ele pergunta: onde adora você? Na casa de Deus, assentado, tempo presente, ele ainda diz aqui, ó. Assentado, você adora na casa de Deus. Agora, se você pensasse bem, o único lugar provido por Deus para adoração, ele estava querendo mostrar isso para nós, que é só Deus em Cristo no amanhecer e Deus no entardecer. Por isso ele pregou o único lugar de adoração, porque um profeta não toma o lugar de Cristo, é Cristo nele, é Cristo no homem. Qualquer homem pode viver iludido com um dom e querer personalismo, mas um profeta não. Um profeta, Deus está nele fazendo toda a obra, porque ali está. Onde você adora? Na casa de Deus, assentado, tempo presente. Amém. Tem muita coisa, mas vamos dando mais um passinho aqui. Sempre na quinta-feira parece que aparece mais alguma coisa, né? Para você entender melhor, você lê a mensagem, lê sobre Brana. Brana está escrito naquele monte, é só o nome, é o nome de Brana. Não, filho, ele tinha que mostrar dessa forma. Deus disse para ele: não diga a ninguém. Só ficou o nome de Brana sobre a montanha. Por que você nunca leu que tem o nome de Jesus Cristo, ou Yeshua, ou Yahshua, que estava nas montanhas quando Jesus estava morrendo? Você nem percebe isso. E quando isso aconteceu, Jesus morreu, a montanha revolveu pedra sobre pedra, rebentou as pedras quando Jesus morreu. Essa manifestação de Deus no Monte Pôr do Sol, as rochas rebentaram e formaram pedras triangular, que serviu para colocar em balança, colocar no escritório, porque mostrando três é um, tudo numa só pessoa.
não três pessoas distintas. Irmão Brana mostra isso, essa revelação. E aqui chegamos a esse ponto do nome. O seu nome está escrito sobre toda ela. É porque ele mesmo diz, eu não estou vendo nada. Nem irmão Brana viu, irmãos. Não é de duvidar de você não ver. Deus falou para ele, olha para lá. O que você vê? Não vejo nada, Senhor. Talvez você é a mesma coisa. Olha aí, não vejo nada, Osmar. Não vejo nada. Mas está aí. Aí Deus falou para ele, quantos picos tem? Ele sabia, tem 7. Quantas letras tem seu nome? Tem 7, B-R-A-N-H-A-M. E ele falou Mário também, mostrando o nome dele. Sempre o nome do profeta é o nome de Deus no dia. E o seu nome será Jesus. Mas espera lá, foi depois que ele nasceu. Antes, no Velho Testamento, não sabia seu nome. Então o novo nome, Brana, não se sabe antes de ter a terceira etapa pregada, esclarecida para o povo. E Deus disse para o irmão Brana, não diga a ninguém. Então nós estamos aqui nesse tempo não dizendo a você que nós somos o tal. Estamos lendo a mensagem, por favor. Só falta você crer nisso daqui. Aí ele vai falar dos 3 picos. E lá haviam 3 picos que destacavam. Sempre há 3 picos. H-A-M. Há 3 picos que destacavam. Aqueles 3 picos são a primeira, a segunda e terceira puxada. O primeiro foi a primeira parte do seu ministério. Isso era como Deus falando para ele. Um monte pequeno, então é a primeira puxada, um pouco mais alta. Você sabe, o sinal na mão. Então, há um pequeno intervalo lá, o tempo que eu havia sido tirado por estar muito cansado. Ele estava muito cansado e parou de pregar. Muitos de vocês recordam disso. Então, vem o discernimento, a segunda puxada. Agora, eu tive outra, cerca de poucos anos aqui, parecendo como pequenos picos. Guarde bem, povo da mensagem. Vem de volta. Como não era o meu ministério ainda. Os pequenos picos que apareceu, diz, não era meu ministério ainda. Vocês têm que ver isso. O ministério do 7º anjo é a terceira puxada. O ministério do Filho do Homem, Cristo, é a terceira puxada. Essa manifestação é da terceira puxada. E ele diz assim, como não era o meu ministério ainda, e então vinha o terceiro. Porque tem que ser 3 puxadas. Escuta, 154. Estou lendo a mensagem parada na brecha. 3 é um número de conclusão. Você vai Pai, Filho e Espírito Santo. É um número de conclusão. 3. Deus sempre usou desta forma. Vem até você, corpo, espírito e alma. É uma conclusão. Certo? E o terceiro, escuta, o pico seguinte era o 5, o número da graça. Será que não dá para ver? Pai, Filho e Espírito Santo, que é exatamente o número 3, que é número de conclusão. Mas nós não tínhamos nem revelação disso quando estávamos nas denominações. Aí veio a mensagem do irmão Brana, mostrou para nós esse número 3. O que era Pai, Filho e Espírito Santo? Tivemos a conclusão, é o Senhor Jesus Cristo. Aí vem o terceiro, que é a terceira puxada. O pico seguinte era o 5. Olha, de 3, Pai, Filho e Espírito Santo, passa 5, que é graça. Graça tem 5 letras. Fight também, fé, em inglês tem 5 letras. Aí o irmão Brana continua. E o seguinte era 7, o número da perfeição.
o fim. As pessoas, elas param ali no 5, porque elas não sabem entender o 7. O 7, vigie bem o 7, é a vinda do Senhor. É no tempo do irmão Branham, é no tempo da 7ª era, é quando aquilo estava sendo cumprido e ele estava na terra. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. 41, a brecha entre as eras e os selos. Quer dizer, está tudo claro, irmão Branham falou claro, mas eles não tomam aquilo. O 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. Aquela vinda não era rápida, era a vinda do Filho do Homem. Era o mistério. Você vai, Mateus 24, 36, o mistério é a vinda do Filho do Homem, não é o rapto. O rapto é o mistério, mas o que está na Bíblia aqui para nós não é o rapto. Certo? É o mistério da vinda, que era Deus feito carne, Deus se materializando outra vez e trazendo para nós agora perfeição. Diz o que é? O número 7, o número de perfeição ou fim. Aí você vai na mensagem, aquela carta ao irmão Lee veio, parágrafo 29, que o irmão Branham pergunta: irmão Lee, você sabe o que significa BRANHAM? Aquilo ficou parado. O irmão Branham teve que falar: é perfeito, perfeição. Perfeito, perfeição. Se isso está perfeito, perfeição, e se já foi o 3, já foi o 5, e agora é o 7, agora você vai, na mensagem do profeta, você vai encontrar que o 7 é a adoração. Adoração. Você não quer dizer que você crê que Branham é maior do que Jesus Cristo. É a adoração do último dia, do novo nome, da abertura dos selos, da revelação dos 7 trovões, os mistérios que estavam escondidos, de Apocalipse 8, verso 1, o mistério do 7º selo, quase meia hora de silêncio, que cumpriu no capítulo 10 de Apocalipse, na vinda do profeta, e é esclarecido na vinda, nesse finalzinho da noiva. Estamos aqui esclarecendo. Talvez você tropece. A noiva, ela vem desde o tempo de Cristo até aqui. Mas existe uma noiva que ela não vai morrer. Existe uma noiva, um grupo de gente que não vai morrer. E através deste grupo, vamos dizer, se não somos nós, ele virá. Olha para você ver. Através deste grupo é que vai aperfeiçoar 7 eras da igreja. Hebreus 11, 39 e 40. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Para ele ser aperfeiçoado, as outras eras da igreja tem que ter a 7ª, tem que ter o 7º selo, tem que ter o BRANHAM, tem que ter o 7, que é perfeição. Foi o irmão Branham que disse: Branham quer dizer perfeito, perfeição. Não é que Branham quer ser maior que Deus, não. É que Deus é Branham. Deus estava no homem. Era Deus materializado. Vamos aqui, só para encerrar, esse pedacinho final aqui, que eu acho que é completo para nós, né? É uma unidade completa. A plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Irmãos, eu estou lendo aqui uns 3 parágrafos só. Tem centenas. Tem centenas. Tem mais parágrafos. A mensagem O Sinal, que é a mensagem mais sobressaliente do ministério dele, depois dos selos, ele mesmo pregou dizendo assim, ele mostra isso aqui, ó. Esta classe de mensagem, 57 é a mensagem O Sinal, tradução de Goiânia. Esta classe de mensagem não podia vir em nenhum outro tempo. Não podia vir no tempo de Lutero, nem no tempo de Wesley, nem tampouco no tempo pentecostal. Não podia ser assim. Sem dúvida estava prometido na Bíblia. Estamos no fim. Não podia esta mensagem, senão a este tempo. Está acontecendo agora como um sinal. E qual é o sinal? É você ter o Espírito Santo, que é a mensagem do dia. Não é a mensagem de ontem,
é a mensagem do dia. Não é a mensagem de 2 milênios, é a mensagem do dia. Porque a mensagem do tempo de Paulo não pode ser revelada. Foi Branham quem revelou. A mensagem de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostes. Quem foi que revelou? Foi o 7º. Foi Branham quem revelou exatamente nesse tempo. Não podia esta mensagem vir no tempo de Lutero. Lutero era sangue. Wesley é sangue. Pentecostais é sangue. Mas agora é vida. Agora é a vida. Não é o sangue, agora é a vida. É superior. Você deveria ver isso. Deveria ter esta revelação. Mas se não tem, por isso, encerrando, 19, a semente não herdará com a palha. Eu tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aqui aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã. Havia uma unção boa naquela manhã, e através da unção aqui esta manhã, que não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Está falando com a igreja. Não somos uma denominação, somos filhos de uma família. Agora não há denominação alguma. Há uma família Branham, e não nos unimos a essa família, nascemos nessa família. Não é que você discute, briga, você não nasceu na família, você é um Ismael, que apareceu na família. O Ismael não foi contado como filho de Abraão. Na hora de oferecer o filho, Deus falou para Abraão: vai e toma Isaque, o teu único filho, e oferece a mim. Por que Deus deixou de lado Ismael? É esse tipo de crente que não tem revelação, que vem através da Agar, da prostituição religiosa, que lá ainda era devido, aqui não. E trouxe um menino reprovado. Ele tem culpa? Não. Você não tem culpa de não crer nessa revelação do novo nome Branham. Você não tem culpa. Ismael não tinha culpa, mas ele não estava ligado à família de Abraão pela revelação. Você não tem culpa. Você fala contra mim, você fala contra o que eu prego, contra o novo nome. Você quer mostrar que tem alguma coisa, mas você não é outra coisa senão Ismael. Não é contado na hora do sacrifício. Vai e toma o seu único filho, Isaque, o filho da revelação, não este outro. Deus, ajuda, Senhor, meus irmãos, por toda parte. O eleito, ele vai ter a luz da mensagem. Ele pode ouvir tanta coisa contrária, prosapiadores, faladores, profanos, como a sua palavra mesmo diz que eles são. Porque falar contra o novo nome Branham, enquanto eles estão falando mal do Osmar, é uma coisa, é um homem mortal, com defeitos, mas quando ele fala contra o novo nome Branham, Senhor, o que espera esses indivíduos? Esses ismaelitas, o que espera? Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir com esta fé, a levar esta mensagem como o povo precisa ouvir e recebê-la, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.